Oi pessoal, eu sou a Leitora Secreta e vamos continuar aqui a leitura do livro Os Segredos da Mente Milionária de Rav Iker. Eu espero que vocês gostem. Estamos na parte 4. Se quiserem ver as outras partes, é só clicar aí na playlist Os Segredos da Mente Milionária. Estão todos em uma playlist, tá bom? Vamos começar a leitura de hoje. Passos para a mudança. Programação verbal. Conscientização. Escreva as frases que você ouviu sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando era criança. Entendimento. Escreva sobre como essas frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje. Dissociação. Você percebe que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado, que eles não são parte da sua anatomia, não são quem você é. Consegue ver que o presente lhe dá a opção de ser diferente? A declaração. As coisas que eu ouvi sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. Repita, eu tenho uma mente milionária. A segunda influência. Exemplos. A segunda maneira como somos condicionados é chamada de exemplo. Como se comportavam seus pais ou responsáveis em questões de dinheiro. Como quando você era criança. Eles cuidavam bem ou mal das finanças. Eram gastadores ou econômicos. Eram investidores perspicazes ou nunca investiam. Eram propensos a arriscar ou conservadores. Vocês tinham dinheiro sempre ou só esporadicamente? O dinheiro afluía com facilidade à sua família ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões? Porque essa informação é importante. Você já deve ter ouvido a frase: macaco vê, macaco faz. Ora, nós seres humanos não ficamos muito atrás. Quando criança, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nos dão. Embora a maioria de nós odeie admitir o que vou dizer, há uma boa dose de verdade no velho ditado: a fruta não cai longe da árvore. Isso me lembra a história da mulher que estava preparando o pernil para o jantar, cortando as duas pontas dessa peça da carne. Sem entender, o marido lhe perguntou o que ela fazia isso. Ela respondeu: era assim que a minha mãe fazia. Justamente naquela noite, a sua mãe foi jantar com eles. Os dois aproveitaram para lhe perguntar por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. A mãe respondeu: porque era assim que minha mãe fazia. Então, eles decidiram telefonar para a avó dela e saber por que ela cortava as pontas do pernil. A resposta: porque a minha panela era pequena. A questão é, em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais, um deles em particular, ou uma combinação dos dois. O meu pai, por exemplo, era empresário do ramo da construção civil. Construía de 12 a 100 casas por projeto. Cada um desses empreendimentos demandava um pesado investimento de capital. O meu pai precisava empenhar tudo o que tínhamos para fazer empréstimos nos bancos até as casas serem vendidas e o dinheiro começar a entrar. Por isso, toda vez que ele dava início a um projeto, nós ficávamos mergulhados em dívidas e sem um tostão para gastar. Como você pode imaginar, por essa época o humor do meu pai não era dos melhores, nem a generosidade era o seu forte. Para tudo que eu lhe pedia, mesmo que custasse só um centavo,
sua resposta padrão depois de "você acha que eu sou feito de dinheiro" era "está maluco"? É claro que eu não conseguia mais do que aquele olhar de "nem pense em pedir outra vez". Garanto que você sabe exatamente o que é isso. Essa situação durava 1 ano ou 2 até as casas serem vendidas. Depois ficávamos cheios de grana. Da noite para o dia, o meu pai se transformava em outra pessoa. Ficava feliz, afável e extremamente generoso. Até me perguntava se eu precisava de dinheiro. Eu tinha ganas de lhe responder. Eu tinha ganas de lhe devolver aquele olhar da época das vacas magras, mas como não era bobo, dizia apenas "claro, pai, obrigado" e revirava os olhos. A vida era boa até o maldito dia em que ele chegava em casa anunciando: "Encontrei um ótimo terreno, vamos construir novamente". Lembro-me muito bem de que eu costumava dizer: "Fantástico, pai, boa sorte", com o coração apertado por saber do período de dureza que tínhamos pela frente. Até onde consigo me lembrar, esse padrão já existia quando eu tinha 6 anos de idade e durou até os meus 21 anos, quando saía definitivamente de casa. Foi quando tudo mudou, pelo menos era assim que eu pensava. Nessa época terminei os estudos e me tornei, como você há de imaginar, construtor. Depois me meti em vários negócios relacionados com projetos de construção. Por algum estranho motivo, após ganhar pequenas fortunas, em pouco tempo eu estava de novo na pindaíba. Então, começava outro negócio, sentia-me novamente no topo do mundo, e 1 ano depois, me via mais uma vez no fundo do poço. Fiquei cerca de 10 anos nesse esquema de altos e baixos, até perceber que o problema talvez não fosse o ramo de negócio em que eu estava, os negócios que escolhia, os empregos que tinha, a situação econômica do país ou minha decisão de dar um tempo no trabalho e relaxar. Quando as coisas iam bem, finalmente reconheci que talvez estivesse inconscientemente revivendo os altos e baixos do meu pai. Graças a Deus tive a oportunidade de aprender o que você está lendo nesse livro e consegui me recondicionar a abandonar o modelo ioiô e construir uma vida de prosperidade crescente. Até hoje sinto ânsia de mudar quando as coisas vão bem e sabotar a mim mesmo no processo. Mas agora tenho na mente outro motivo que observa esse sentimento e diz: obrigado pela informação. Pode retornar à concentração e voltar ao trabalho. O exemplo seguinte vem de um dos participantes dos seminários. Nunca vou me esquecer de um senhor que em lágrimas se aproximou de mim no final da apresentação, com a respiração ofegante e enxugando os olhos na manga da camisa. Olhei para ele e perguntei: qual é o problema, senhor? Ele respondeu: tenho 63 anos de idade, leio livros e frequento seminários desde que eles foram inventados. Já escutei todo tipo de palestrante e tentei tudo que eles sugeriram: ações, imóveis, uma dúzia de negócios diferentes. Voltei à universidade e obtive um MBA. Tenho 10 vezes mais conhecimento do que a média das pessoas e jamais alcancei o sucesso financeiro. Em todos esses anos, sempre comecei muito bem e acabei de mãos vazias e nunca soube porquê. Eu me achava um completo idiota até hoje. Depois de ouvir o que você falou e processar a informação, finalmente as coisas começaram a fazer sentido. Não há nada de errado comigo, simplesmente trago o modelo de dinheiro do meu pai gravado na mente, e esse tem sido o meu castigo. O meu pai perdeu tudo o que possuía num negócio mal sucedido. Todo dia ele saía de casa para procurar trabalho ou tentar vender alguma coisa e voltava sem nada. Ah, se eu tivesse aprendido sobre modelos e padrões de dinheiro há 40 anos. Quanta perda de tempo, todo esse aprendizado e conhecimento. E começou a chorar compulsivamente.
ficou latente num canto do seu cérebro à espera do momento oportuno para se manifestar. Agora que o senhor formulou um modelo de sucesso, tudo o que aprendeu ao longo da vida se tornará útil e fará com que seja bem-sucedido. A maioria de nós já sabe a verdade quando a escuta. Ele começou a ficar ofegante de novo, depois foi se mostrando mais aliviado e passou a respirar profundamente. Em seguida, um grande sorriso iluminou seu rosto. Deu-me um forte abraço e disse: obrigado, obrigado, obrigado. Na última vez que tive notícias desse senhor, ele estava nas alturas. Acumulava mais riqueza nos últimos 18 meses do que nos últimos 18 anos. Para mim, isso é o máximo. Repito, mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se seu modelo não estiver programado para o sucesso, você estará condenado financeiramente. Nos seminários recebo muitas pessoas cujos pais lutaram na Segunda Guerra Mundial ou sofreram uma grande perda financeira. Elas sempre se espantam ao perceber como as experiências dos pais influenciaram suas crenças e os seus hábitos a respeito do dinheiro. Algumas delas gastam feito loucas, porque, como dizem, é muito fácil perder tudo. Por isso, o melhor é desfrutar do dinheiro enquanto é possível. Outras fazem o caminho inverso, guardam o que tem no cofre para os dias difíceis. Uma palavra de sabedoria: poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas pode também criar grandes problemas. Um dos princípios que ensino nos cursos é o poder da intenção. Se você está juntando dinheiro para os dias difíceis, o que acabará conseguindo? Dias difíceis. Pare de fazer isso. Em vez de economizar para tempos ruins, concentrem-se em guardar para os dias felizes ou para um dia em que você alcançar sua liberdade financeira. Nesse caso, pela lei da intenção, é exatamente isso que obterá. Eu disse anteriormente que em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais ou com um deles pelo menos. Mas há também o outro lado da moeda, a quem acabe se tornando exatamente o oposto deles. Por que isso acontece? Será que as palavras raiva e rebeldia têm algo a ver com essa história? Em suma, tudo depende do quanto a pessoa se irrita com os pais. Infelizmente, quando somos crianças, não podemos dizer a eles: mamãe e papai, sente-se aqui, quero discutir uma coisa com vocês. Não gosto da maneira como vocês lidam com o dinheiro. Por isso, quando for adulto, vou agir de um modo totalmente diferente. Espero que compreendam. Agora vão dormir, tenham bons sonhos. Não, as coisas definitivamente não acontecem assim. Pelo contrário, quando nossos botões são apertados, geralmente tendemos a ficar furiosos e a reagir com uma atitude do tipo: eu odeio vocês, jamais serei como vocês. Quando eu crescer, serei rico, terei tudo o que quero, gostem vocês ou não. Depois vamos para o quarto, batemos a porta e começamos a socar o travesseiro ou o que estiver ao alcance da mão para extravasar a frustração. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à altura, enriquecem ou têm pelo menos o impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema, que na verdade é um problemão. Mesmo que façam fortuna ou se matem de trabalhar na tentativa de alcançar o sucesso, elas não costumam ser felizes. Por quê? Porque as raízes da riqueza ou motivação para ganhar dinheiro são a raiva e o ressentimento. Consequentemente, dinheiro e raiva tornam-se entidades associadas na sua mente. Quanto mais dinheiro elas têm ou lutam para ter, mais enraivadas ficam. Até o dia em que a consciência lhes diz: estou cansado de tanta raiva, de tanto estresse. Tudo o que eu quero é paz e felicidade. Nesse ponto, as pessoas perguntam: a mesma mente que os criou, aquela associação, o que fazer a respeito da situação? E a mente responde: para se livrar da raiva será necessário dar um fim ao seu dinheiro. E o que elas fazem, inconscientemente? Livram-se dele.
começar a gastar loucamente, a realizar mal investimentos, a pedir divórcios desastrosos do ponto de vista financeiro, ou a sabotar o próprio sucesso de outra forma. Mas não importa, porque elas são felizes, certo? Errado. As coisas ficam ainda piores, porque agora, além de continuar a sentir a raiva, elas estão também na lona. Deram fim à coisa errada. Livram-se do dinheiro e não da raiva, do fruto e não da raiz. Quando a verdadeira questão, e sempre foi, a raiva que sentem dos pais. Enquanto esses sentimentos permanecem, elas nunca estarão verdadeiramente felizes ou em paz, não importa quanto dinheiro tenham ou deixem de ter. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Princípio de riqueza. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. E finalizamos aqui a quarta parte da nossa leitura. Espero que gostem do nosso canal Leitura Secreta. E se gostou dessa leitura, deixe um comentário para mim, dizendo que você gostaria mais de ver lido aqui. Se inscreva no canal e compartilhe. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.